Da Michelle. Ah, não, tranquilo. É porque eu acho que o pessoal tá confundindo por causa disso, que lá no grupo falaram da EB1, entendeu? Não, eu tô só, ela é só hoje, por isso que tem um link a mais. Eu não estava conseguindo entrar pelo link dela. Eu ia até entrar pelo link dela, mas deu problema com o login. Oi, Alan. Entendi. Boa noite. Tranquilo, e com você? Tá cansado? Ah, então tá ótimo. Então, quer coisa melhor que relaxar tendo uma aula de física? Olha que maravilha. Só não entende? Mas vamos dar um jeito de entender. Dá para se virar. Alexandre, tem coisa melhor? Eu vou confessar que eu também acho que tem, viu? Tava tentando puxar sardinha do meu lado, mas vou confessar que acho que tem sim, né? Pessoal, deixa eu contar para vocês. É o seguinte. Boa noite, Osvaldo. Faz uns 20 minutos que a Unip entrou em contato comigo e falou para eu entrar para vocês. Ou seja, é uma aula se vira nos 30, né? Porque saudade de você também. Porque foi assim, ó, rapidinho para cobrir a Michelle. Queria que vocês falassem para mim o que vocês aprenderam com ela. Ela me falou que na última aula ela falou sobre movimento uniformemente variado com vocês. É isso mesmo? Foi aqui que vocês pararam? Professora, ela passou também a equação de Torricelli. Sim. Tá. Então ela passou 3 equações do movimento uniformemente variado, foi isso? E Ela trabalhou gráfico dessas equações ou não? Ia entrar em gráfico, Tá bom. Ia entrar em eu gráfico. acho. Tá Ela bom. parou nos exemplos. Aí eu acho que ia começar o gráfico, né? Mas parou nisso. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Parei aqui para. Não lembro mais nada. Então força aí a memória para lembrar. Vamos resumir o que acho que a gente está de acordo que foi o que ela deu. Seria isso? Seria o movimento uniformemente variado. Se tiver coisa que eu estiver falando, vocês não viram, aí vocês vão me falando, porque é difícil, eu não sei exatamente até que ponto que ela deu. Ela apresentou para vocês, provavelmente, 3 funções. Uma que a gente chama ela de função horária da velocidade, que vai mostrar aqui como que a velocidade variando com o tempo. Porque o que é esse movimento uniformemente variado, né? É um movimento que agora ele tem aceleração, porque ele tem aceleração, essa velocidade aumenta com o tempo. É o movimento que vocês fazem no dia a dia. O movimento, por exemplo, você entrou no seu carro, você quer sair, você quer andar, o que você faz? Acelera, não é isso? Você não pisa no acelerador? Você pisa no acelerador, aí o ponteirinho lá de velocidade começa a aumentar. Então, você está fazendo um movimento acelerado, onde, com o decorrer do tempo, a sua velocidade está aumentando. Ou o contrário, está lá andando com o teu carro, aí você viu que o semáforo ficou vermelho, o que você faz? Você acelera? Tem gente que acelera, né? Mas o que é o certo? Viu que ficou vermelho? Vou brecar. Na hora que você breca, você causa uma desaceleração, uma aceleração no sentido oposto, que faz o que com a velocidade? Diminuir. Essa velocidade vai chegar até o zero, que é a hora que você para,
para esperar o semáforo abrir de novo, onde você vai acelerar de novo, ganhar velocidade e assim por diante. A matemática para a gente descrever essa relação de aceleração, velocidade e tempo, a gente usa essa fórmula aqui. Nessa fórmula que tem, então, aqui, velocidade, não é? Aqui, velocidade inicial. Aqui, aceleração, não é? E tempo, isso mesmo. E tempo. A outra função que... lembrou do primeiro colegial? Que bom, então. Melhor do que... Tem muita gente... É a primeira vez que está vendo isso, dependendo do colegial, né, que fez. Não tem, não, alguém aí que é a primeira vez? Ô, professor. Exatamente. Olha aqui, ó, a fórmula. No colegial, às vezes os professores falam vovoate. Aqui, uma forma de decorar o vovoate. Não sei se ajuda ou atrapalha essas frases, mas ela tá aí, tá falada. A segunda é o que a gente chama de função horária do espaço, né? Ele vai me descrever como que o espaço está mudando com o tempo em um momento que eu tenho aceleração. Então, olha aqui, às vezes, dependendo o exercício, se não tiver deslocamento, normalmente vai precisar usar essa função. Se não tiver velocidade final, normalmente vai usar essa função. Repara que essa função te dá espaço ou posição, né? Espaço inicial ou posição inicial, onde o caminho está quando começou o movimento, velocidade inicial, tempo, aceleração, tempo ao quadrado dividido. Agora uma função do segundo grau, hein? Ó, que esse espaço aumenta um montão, porque agora eu tenho aceleração. Essa fórmula aqui, quem está com saudade do colegial, era o que a gente chamava de sorvetão, não é? Sem essa parte aqui, ó, se eu tirasse ela, volta na função do movimento sem aceleração, e era o que a gente chama de sorvete. Mas não sei frase ajuda ou atrapalha. Tem gente que acha que ajuda, tem gente que acha que ela atrapalha. Vocês conseguem ler um sorvetão aqui nessa frase? Nessa frase? Não. Ó, não é um sorvetão muito bem escrito, ó. Aqui, ó, começa aqui, ó. Sorve. Agora o A, e isso aqui vira um ão, sorvetão. Tem nada a ver. Oi, Joyce, o link do site não é que não tá funcionando. É bem mais ou menos. O link do site não tá funcionando porque eu gerei outro só para hoje. Eu tô substituindo a professora Michele. Então, ela não entrou no link do site. É por isso que não está entrando no computador então, professor? Não tá no link do site, não. Tô apanhando aqui. Esse é o link meu. Eu criei um link só para hoje. Ele só existe hoje. Ele já vai apagar. Só até às 8. Tá bom? Obrigada, prof. Por nada. Fazer hora hoje? Dureza, hein? Não deu nem tempo de dar uma respirada para chegar para a aula, então. A última fórmula que provavelmente, então, ela passou para vocês é a Torricelli, né? O que ela vai falar? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial 2 vezes A vezes ΔS, né? Torricelli é a equação que não tem tempo. Então, sempre que num exercício não tiver tempo, normalmente a gente vai pedir ajuda para essa equação aqui. Uma frase que o pessoal de colegial gosta, já que vocês me lembraram disso, é: eu vou
Tá vendo? É V ao quadrado, então vovô e vovó, mais 2 amigos e um triângulo amoroso. Ou vovô e vovó, mais 2 amigos atrás do sofá. Eu não acho que encaixa muito, mas é o que a galera usa aí. Os velhos estão ousados hoje em dia, exatamente. Pessoal, vou compartilhar com você aqui uma simulação. Depois eu deixo o link com vocês. Vocês estão vendo essa página agora aqui? Professor, tem como voltar no chão? Eu volto já já, pode ser? Que a gente vai voltar lá fazer slide, aí eu volto nele. Tá. Tá? Olha aqui, essa simulação, queria mostrar para vocês como que funcionaria isso daqui. Ó, primeiro eu vou fazer... Lembra que vocês viram o movimento uniformemente variado? Vocês viram o movimento uniforme. O que era um movimento uniforme? Um movimento onde eu não tinha aceleração. Então, aqui nesse caso, eu vou deixar essa aceleração como sendo zero. Vou colocar esse homem aqui, eu posso colocar o que eu quiser para ele. Eu vou colocar que ele está lá no menos 10, aqui no começo dessa, aqui ó, nessa paredinha. Estão enxergando? Aí, então, eu vou mostrar o vetor velocidade e vou colocar uma velocidade para esse homem caminhar. Vou colocar uma velocidade de 5 metros por segundo. Olha como que vai ficar representando o gráfico da posição e da velocidade aqui. Repara aqui, ó, o gráfico da aceleração ficou no zero porque não coloquei aceleração. O gráfico da velocidade, ele tá dando uma linha contínua, porque é uma velocidade positiva, coloquei 5, então tá aqui para cima do zero contínuo. E o da posição é o quanto ele foi mudando essa posição com o passar do tempo, né? Demorou 4 segundos para ele chegar aqui nessa outra parte. Repara que é um gráfico, ó, retinho, é uma função do primeiro grau. Se vocês lembrarem, lá no movimento uniforme, a função, o que eu tinha falado lá, sem a aceleração, era o sorvete, né? É espaço inicial, mais aceleração vezes o tempo. Isso quando eu não tinha a aceleração. Nesse caso, eu também poderia fazer esse homem aqui no sentido oposto. O que eu precisaria para ele andar no sentido oposto? Colocar, repara que agora eu coloquei uma aceleração negativa. Negativa, quando eu tenho esse menos, significa que esse homem está andando para o oposto do que eu chamei positivo aqui nessa curva, não é? Então, vocês vão ter o ponto ali numa história, um sentido que a gente determina, fala que é o positivo. Se essa pessoa, o carrinho que estiver andando para este lado positivo, a gente vai ter sempre uma velocidade com valor positivo. Se ele estiver andando para o lado oposto a esse positivo, esse menos na velocidade vem para cima disso. Mas agora, vocês separaram aqui no gráfico da posição, só fazer ele de novo aqui. Eu tinha que mostrar para vocês, né? Menos 5. O gráfico da posição, nesse caso, ó, que ele saiu de lá do 10 e está vindo aqui para o oposto, o contrário, né? Ele começou numa posição aqui de 10 e, ó, é uma retinha que desce, né? Agora, a gente vai... vocês começaram a ver, né? O movimento onde eu tenho aceleração. Então, aí, não preciso nem ter velocidade inicial. Vou colocar aqui a posição menos 10, vou colocar o cara para sair ali aqui desse canto. Vou colocar a velocidade inicial 0. Vou colocar uma aceleração aqui, por exemplo, 1 de aceleração. Vamos ver como que vai ser o movimento desse... Se eu quiser olhar as caras desse gráfico, né? Enquanto ele se movimenta aqui, indo na direção da casinha. O que vai acontecer? Que a
a posição está aumentando, porque ele está indo para o meu lado positivo. A velocidade agora não é mais constante, ela também está aumentando. E a minha aceleração está aqui no 1 constante, né? Dá essa quebrada aqui porque o cara bateu na parede. Repara que agora o gráfico da posição ela é uma curvinha. É uma curvinha porque vai depender daquele t ao quadrado lá na matemática. E o gráfico da velocidade é uma reta. Aqui, por exemplo, se eu tiver um corpo que começou ali na posição, vamos colocar ele menos 10, com uma velocidade, agora eu vou colocar uma velocidade inicial já de 5 e uma aceleração também de 5. Olha o movimento dele. Vou colocar aqui o gráfico da aceleração também, o vetorzinho, a flechinha para mostrar. Repare, a velocidade aumenta muito mais rápido, né? Olha aqui como que ela foi. A aceleração continua constante, a gente vai trabalhar aqui com aceleração constante. Olha a cara da posição, está fazendo o que a gente chama de parábola, né? Que é uma função do segundo grau. Vocês lembram lá de tópicos de informática? A gente viu gráfico de função do segundo grau, que era sempre uma parábola. Vou mandar aqui para vocês, depois vocês dão uma brincada nele em casa, que ajuda bastante quando a professora for fazer exercícios de gráfico e para vocês entenderem essa parte ali gráfica desse tipo de movimento. Aqui, ó, quer tirar o print? Pode tirar o print. Mandei o link aqui no chat para vocês, tá bom? Agora, vou seguir orientações da professora da matéria de vocês. Ela falou assim, faz exercício com eles de movimento uniformemente variado. Que era ia fazer. Então, vou seguir o que ela iria fazer com vocês no dia, tá bom? Olha aqui esse exercício. Nossa, nessa sala. A outra sala é pequenininha, né? 68. Olha esse exercício aqui, esse primeiro. Vou ensinar para vocês como que a gente faz para resolver esses exercícios. Sempre exercícios que têm muito uniformemente variado, ou seja, tem aceleração, a gente precisa lembrar do que eu chamo de kit move. É o kit básico de equação que você precisa para resolver esses exercícios. Quais são? As 3 que estão anotadas aqui. Então, às vezes, você vai conseguir resolver exercício usando só uma delas. Às vezes, você vai precisar mais de uma delas. Mas tem regra para isso? Não tem. Tem receita de bolo, como se fosse fazer aqueles exercícios de bloquinho? Não tem passo a passo. Tem o quê? Tem que olhar tudo que o exercício te deu, o que você quer calcular e ver em qual delas que te encaixa. Aí, você ver qualquer exercício de cinemática. Então, vamos lendo eles devagar e a gente vai anotando tudo que o exercício está dando e ver o que ele pede. Olha aqui. Ao atravessar um sinal vermelho, constitui infração gravíssima. Ao perceber um semáforo na frente, um motorista a 20 metros por segundo, então eu tenho uma informação aqui de velocidade, aplica ao carro uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Determine a distância mínima do carro ao semáforo para não ocupação e o tempo gasto durante essa freada. Então, vamos lá. O carinha estava ali no carro, vamos entender o que está acontecendo aqui no exercício. Tem o carro aqui, não é isso? Ele viu lá o semáforo que está vermelho. Está vermelho aqui, que vai ficar vermelho. Ele quer saber qual que é esse espaço, isso é o que ele quer saber, e quanto tempo demora aqui para conseguir parar. Bom, se ele parou, então a gente já tem mais uma informação aí. Vamos anotar as outras informações. Ele estava se movendo a 20 metros por segundo. Concorda que isso é uma velocidade inicial de 20 metros por segundo? Aplica no carro uma desaceleração, contrário da aceleração, você está brecando. Então, é uma aceleração oposta, não é?
é uma negativa de 5 metros por segundo ao quadrado. Aí determine a distância para ele parar. Se ele parou, você tem outra informação. A velocidade final desse carro tem que ser 0. Porque se ele parou... Opa, não tem o quadrado. Se ele parou, essa velocidade ali. Agora, perceba, a gente tem essas informações e quer calcular espaço e tempo. Quais são as opções que a gente tem de fórmulas para usar? Vamos ali. Eu tenho vovoate. Consigo achar alguma coisa com essa daqui? Tenho sorvetão, sim. E tenho Torricelli. O que eu consigo achar com a primeira? Quem que falou sim? Foi o Luiz? O tempo. O tempo, muito bem. Então, vocês estão aqui. Vocês vão depender sempre dessas 3 equações. Anotou o que tem, vê qual delas se encaixa melhor e parte da que se encaixa melhor. Aqui, o tempo a gente já sabe que é com essa. Só vou começar a calcular o espaço, porque só por ordem, tá? Porque pediu o primeiro aqui a distanciamento. Se eu não tenho tempo, ó, essa daqui tem tempo na fórmula e essa tem tempo. A Torricelli não tem tempo. Então, vou começar a calcular tá bom? O espaço para parar. O espaço ΔS, né? Como que eu vou calcular isso? Vou calcular usando o Torricelli. Então, vai ficar que o V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado, mais 2V vezes ΔS. Agora, eu já tenho tudo, gente. Ó. O que é a velocidade final? É 0 ao quadrado. O que é a velocidade inicial? É 20 ao quadrado. Mais 2 vezes. O que é a aceleração? Menos 5 vezes o ΔS. Não sei, é o que eu estou procurando. Então, aqui vai ficar, vamos resolver, ó. 0 ao quadrado é 0 vezes 0. 0 vezes 0 dá 0. 20 ao quadrado. 20 ao quadrado, a gente faz 2 ao quadrado, que dá 4, e dobra os zeros, não é isso? 400, que é 20 vezes 20. Agora aqui, ó, mais com menos dá menos, né? 2 vezes 5 dá 10 vezes ΔS. Bom, se é o ΔS que eu quero calcular, então eu vou pegar ele e vou jogar para o outro lado do igual. Aqui é ΔS, para lá do igual, ele vai passar com o sinal oposto. Então, vai ficar ΔS, 10 ΔS, né? Igual a 400. Percebe que eu nem coloquei esse zero para cada igual, porque ele já não me importa mais nessa conta, né? Então, vai ficar 10 ΔS a 400, mas é o ΔS que você quer. Pega esse 10 que está multiplicando e faça o quê? Faça invertendo aqui. O inverso da multiplicação, a divisão. Então, vai ficar 400 dividido por 10. Quanto que dá 400 dividido por 10? 40. 40 metros é o quanto que esse carro tem, que ele anda até ele conseguir parar. Se ele viu o semáforo vermelho e tiver faltando menos de 40 metros, ele vai tomar uma multa de trânsito, sim. Aqui tá tranquilo. Então, agora vamos calcular o intervalo de tempo. Como que eu calculo esse intervalo de tempo? Bom, vocês já tinham percebido ali, né? A gente tinha me falado assim, para usar o primeiro aqui, o vovoate. Agora que eu tenho o espaço, eu também poderia... Não sou boba, né? O sorvetão é grandão. Vamos usar essa daqui que é mais facinho, vai ser mais rápido. Então, para calcular o tempo, eu vou usar aqui velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, vamos lá. Qual que é a velocidade final desse carrinho? É 0. Gente, cuidado que às vezes eu sou meio atrapalhada, eu mudo os V no meio da conta, né? Qual que é a velocidade final? É 0. Qual que é a velocidade inicial? Aqui, ó, é 20. A aceleração é menos 5.
E o tempo, o que eu quero saber. Então, se eu quero saber esse tempo, ele está aqui acompanhando um -5, eu vou passar ele para cá do igual. Esse menos vai virar mais, sinal invertido. Então, ficou 5 vezes t é igual ao quê? A 20. Ó, peguei esse -5t e joguei para cá, positivo. Se é o tempo ainda que eu quero saber, pego esse 5 que está multiplicando e passo dividindo. Então, eu vou ter que t é igual a 20 dividido por 5. Quanto que dá esse tempo? 4. 4 segundos é o tempo que ele deixa de ver o semáforo vermelho e conseguir parar efetivamente. Nossa, vocês estão ouvindo esses cachorros brigar? Tá lá fora de casa. É só um Você é pouquinho, louco, professora. cachorreiro. Vocês estão ouvindo? O áudio chega para vocês? Chega. Poodle, né, professora? É pinte, é pinte. Ah, deve ser desses cachorros aí de apartamento. Esses pequenininhos, eles são frescos, né? Sérgio! Pedro, parabéns. Eu tinha visto aqui, você já tinha acertado, viu? Parabéns. Arrasou. Pedro, ó, rapidão aqui nas contas. Eu tava aqui, ó, na segunda linha, Pedro já estava mandando a resposta para mim. Muito bem. Dúvidas, pessoal? Ó, eu sempre falo para minhas turmas, né? Aqui não tem todo mundo que é minha turma. Não pode levar dúvida para casa que depois tem pesadelo à noite. Se ficou com dúvida, fala que a hora é agora. Não tem que ter vergonha, não pode ficar querendo carregar ela. Se tiver vergonha, pode mandar no chat aqui em particular que eu não falo o seu nome e tá tudo certo. Ele ia parar 10 metros a cada segundo? É só fazer a conta, né? Quanto que ele ia parar? Vamos calcular se vai dar 10 metros a cada segundo. Ó, vamos jogar lá no sorvetão. Como que ia ficar assim, aqui o sorvetão, né? Espaço é igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais AT ao quadrado sobre 2, não é isso? Vou passar esse S0 para cá, então, ó, S menos S0, tudo bem? Por que eu fiz isso? Porque a gente adora usar um ΔS, porque físico acha chique. Quer dizer que físico usa ângulo é chique. Então, vai ficar S menos S0 é igual a V0 vezes T, mais AT ao quadrado sobre 2. Então, vamos lá. Quanto que vai variar o espaço se a velocidade inicial for 20? O tempo, vou colocar de 1, tá bom? Menos a aceleração, que é o tempo 1 segundo, né? 1 ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar assim, que ΔS é 20 vezes 1, 20. Aqui vai ficar menos 5. 1 ao quadrado dá 1, vezes 5, 5. 5 dividido por 2, vou colocar ali direto, 2,5. Cadê? 2,5. Então, a S vai ser 20 menos 2,5, dá 17,5, não é? Ou seja, em 1 segundo, a posição dele variou 17,5 metros. Cuidado que isso não é linear. No próximo segundo, vai ser diferente o tanto que variou. Tá reclamando de GA? GA é super legal, vocês não acham? Entendeu, o Alexandre? Se você fosse olhar as marquinhas, imagina que assim, ó, você foi tirando uma foto dos carros, né? Se eu tenho um carro que está em movimento uniforme, que é com velocidade constante, se a cada 1 segundo eu for batendo uma foto, e o carro tá com aceleração 0. Ele ia ficar assim, ó, as fotos, no espaço, bem espaçadinho. Agora, num movimento uniformemente variável, se tiver uma aceleração, estiver acelerando, vai ficar assim, ó, aqui, depois de um pouco aqui, depois, já mais para cá, ele vai se espaçando muito rápido, porque ele vai ganhando uma velocidade muito grande. Então, o próximo
próximo segundo, cada vez ele anda mais longe. E assim acontece com o brecar. Cada 1 segundo, o primeiro 1 segundo, ele breca um tanto, depois ele vai brecando, não é espaçado, isso engana a gente. O espaçadinho é no movimento uniforme. Você pensou no movimento uniforme. É mais acontecer, mas ele não é com a mesma espaçado, entendeu? Tranquilo, pessoal? Podemos ir para o próximo? Só um minuto. Oi? Só um minuto. Só um minuto. Você está copiando, Alan? Oh, que dedicado. Pessoal, falar para vocês, eu tenho o e-mail, acho que é da sala de vocês, né? Não é o mesmo da sala que eu uso para desenho técnico? Depois eu envio isso daqui para vocês, resolvido desse jeito. Acho que ajuda, né? Estudar depois. Eu envio esses Ajuda slides. muito. Eu envio para vocês do jeito que tá com esses rabisqueiros aqui. Eu envio eles para vocês. Vamos para o próximo? Posso ir, Alan? Pode. Então, bora. Olha esse daqui. Um ponto material. O que é um ponto material? Qualquer coisa. Uma formiga, um carro, uma bola, qualquer coisa que está se movimentando. Parte do repouso. Repouso, você já sabe. Partiu do repouso. Qual que é a velocidade inicial? 0. Estava parado, estava em repouso, né? Com uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Anotei aqui, ó. Aceleração 4 metros por quadrado. Qual a distância percorrida? Quero saber. Delta S, me perguntou aqui. Anotei com ponto de interrogação. E qual sua velocidade após 10 segundos de movimento? Então, quero saber a velocidade final, né? Depois que passou um tempo de 10 segundos, certo? Jairo, o é 1000? Relação constante, movimento uniforme, né? Então, é movimento uniformemente variado. A aceleração é sempre constante. O movimento uniforme, fazer aqui, ó, nesses slides, ó. No movimento uniforme, o que a gente tem de característica, né? A gente tem que a velocidade é constante, tá bom? A aceleração é igual a 0, sempre, nesse movimento. No movimento uniformemente variado, o que eu vou ter? Que a velocidade varia e a aceleração é constante. A velocidade vai variar dependendo da aceleração que a gente tem. Cuidado com esse constante, que às vezes a gente fala, é constante, né? Mas não é não, é a aceleração constante. A aceleração variável é o que tem no nosso dia a dia, né? Quando você acelera o carro, não é constante, você vai acelerando cada vez mais ou menos. Mas aí precisa de mais equações matemáticas mais elaboradas. Aí, se vocês querem, aí precisa de uma integral e derivada. Vocês estão a fim de integrar e derivar para resolver esse exercício? Não. Melhor não. Quieto, Turati. Escuta ele não. Melhor deixar para lá. Oi? Eu não... Ah, é? Eu também, ó, gosto muito de cálculo, hein? Colocar ele agora na física, então, fica a coisa mais linda do mundo, gente. Quando você termina, dá vontade de pendurar na parede ali, ó, que nem coloca diploma de tão lindo que fica, e moldurar o exercício. Vocês não sentem essa vontade? Eu não, tô suave. Vocês não sabem aproveitar exercício, então. Você fica sofrendo, que resolve, você fica orgulhoso, você quer mostrar para todo mundo, você grita, você comemora, que nem gol, tipo, yeah! É assim que estuda, por isso. Vocês não estão sabendo estudar direito. Então estou estudando errado, hein, professor? Tá estudando errado, então.
Vamos lá, gente? Vamos deixar de enrolação? Olha aqui. Primeira pergunta. Vamos responder a primeira. A distância percorrida. Como que eu sei a distância percorrida? Torricelli. É a Torricelli, né? Vamos lá. A distância percorrida. Se eu usar Torricelli, vamos lembrar dele? Eu vou ter aqui, né? Eu tenho igual a V0 mais AT, esse é o meu vovoate. Eu tenho espaço, que é igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais AT ao quadrado 2. E eu tenho Torricelli, que é V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Esse é meu kit move, que você tem para usar aqui. O Torricelli não vai o tempo, tem a distância, mas vai a velocidade final. Você não tem, para que você não tem. Não dá para usar desse jeito, Torricelli. O que mais? Bom, vou usar o tempo, ó, tempo. Distância, que é espaço, e tempo, tá aqui. Tá tranquilo. Então, é para usar o nosso sorvetão. Então, vamos lá, no sorvetão. Espaço é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais t ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar assim, espaço é igual. Aqui, vamos colocar o inicial 0, né? Começou do ponto 0, né? De movimento. Ou então, você passa esse S0 para lá e acha um ΔS. Vai do jeito que você quiser essa anotação, tá bom? Mais velocidade inicial é 0 vezes o t, mais, quanto que é a aceleração? Nesse caso é 4, o tempo ao quadrado, que é 10, então, ao quadrado, dividido por 2. Ali eu fiz 0 vezes t. Não vai me importar, né, minha coisa, se eu colocar o t igual a 10 aqui já também, substituindo. Agora, gente, só tem número aí, matemática. Cuidado que meu S é feio e ele é parecido com 5, tá bom? Não vai confundir aí. Então, vai ficar assim, 0 mais vezes 10, quanto que dá? 0. Mais, aqui eu vou ter, ó, 4 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, não é? 4 vezes 100 dá quanto? 400, dividido por 2. Então, o espaço é igual 0, 0, 400 dividido por 2, 200. 200 metros é quanto esse carrinho que partiu do repouso na posição inicial, igual a 0, andou. E aí ele está perguntando, na segunda parte, qual que é a velocidade após os 10 segundos? Vamos achar essa velocidade, né? Agora. Bom, para achar a velocidade, qual forma vocês preferem agora? Agora tem para escolher. Torricelli. Voate. Ih, deu empate. Vai alguém empatar? 3x1. Foi 3-1? O que foi que eu não Foi a ouvi? Torricelli, professor, porque a Voate a gente já usa mais. Vou fazer das duas também. Só Então, para vai tirar ficar- as dúvidas, entendeu? Aí faz as duas. Vamos das duas. V igual a 0 mais A vezes T. Vovoate. Vamos lá. Velocidade final, né? É o que eu estou querendo saber. Né? Vou colocar aqui um final. A velocidade inicial, que é 0, mais a aceleração, que é 4, vezes o tempo que ele quer, que é 10. Então, essa velocidade é 4 vezes 10 dá 40, mais 0, 40 metros por segundo. E vovoate tá fácil, hein? Agora vamos lá por Torricelli. Por Torricelli vai ser V ao quadrado, que é igual ao V inicial ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes ΔS. Vamos lá. V final ao quadrado, que é igual o inicial 0, mais 2 vezes a aceleração, que é 4, vezes o ΔS, que a gente achou que é 200.
vai ficar que V final ao quadrado é igual 0 ao quadrado, 0, mais, aqui vai ficar 2 vezes 4, 8. 8 vezes 200 dá 16, né? Do 8 vezes 2, os dois zeros. Vai ficar que V final ao quadrado é igual a 0 mais 1.600, 1.600. O que eu faço agora? Bom, V está ao quadrado, não é? Então, eu passo, tiro a raiz dos dois lados, ou passo a raiz, né? Então, eu vou ter assim, ó, final ao quadrado, raiz quadrada disso é igual a raiz quadrada de 1.600. Raiz quadrada de quadrado dá ele. Vai embora esses quadrados aqui, né? Isso é igual a raiz de 1.600, a gente faz assim, ó, raiz de 16 dá 4, zeros sai 1 dessa raiz. Isso daqui em metros por segundo. E não é que deu igual? Torricelli aqui dá mais trabalho, hein? Torricelli dá trabalho. Ó, o Torricelli é só se você não tem o tempo mesmo. Se tiver o tempo, vai para ele não, que você vai fazer conta a mais. Mínimo de energia para gastar nessa vida, né? A gente faz sempre o mais fácil. Professora, volta no exercício anterior, número 1. Volto. Esse? Não, professor. Esse Esse aí. aqui. Professor, por que você substituiu o T por esse 1 aí? 20 vezes 1. Onde? O sorvetão. Não, foi uma pergunta que me fizeram na hora. Isso daqui não faz exercício. Daqui não faz parte do exercício. Alguém me perguntou assim, em 1/10 ele percorre 10 metros, aí eu fiz a conta aqui para provar que não era 10 metros, para mostrar como que funcionava. Tá aí. Se eu confundi vocês, né? Tá bom? Mais dúvidas, pessoal? Tá tranquilaço? Então, bora pro próximo. Olha esse daqui. Um trem coincide com um poste de sinalização luminosa. No instante t igual a 0, o trem parte com aceleração constante de 25 metros por segundo ao quadrado. Qual que é a velocidade do trem quando sua extremidade traseira estiver cruzando o sinal? Vocês entenderam? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o trem. Ó, meu trem, que lindo. Esse é o trem aqui. Parece um caminhão, né? Mas é um trem. Daqui era vagão. Que trem, professora? Veio. Vocês fizeram esse? Sim. Tá de brincadeira. Ela fez. Tá de brincadeira que a gente pegou o mesmo exercício. Mas de novo, vamos tirar as dúvidas. Então vai. Bem bonita assim, para vocês entenderem. Eu nem Nem fiz. sei. Os slides dela já é pronto já, professora. Já é pronto. Aí não tem a Assim chance fica de bem fazer. melhor. Assim fica bem melhor de Ela só entender. fez aquela linha lá, coloca um objeto na outra. Não entendi, Alexandre. Ela só fez aquela linha igual você fez com o carro só, né? Ah, tá. É, porque ela tá com os Isso. slides prontos, né? Sei lá. Tá. Então, aqui, ó. Ele falou assim, que aqui no começo tem um poste, sei lá, o poste aqui tá luminoso, né? O trem, na extremidade dianteira do trem, coincide com um poste de ação luminosa. A traseira tá aqui, ó, que é 200 metros esse trem. Aí ele falou que ele no tempo 0 parte
do repouso, com essa aceleração aqui, ó, do repouso, com essa aceleração aqui, e aí ele quer saber a velocidade quando a extremidade estiver cruzando essa linha aqui do sinal luminoso. Gente, percebe que se esse trem tem 200 metros, não é? Quanto esse aqui, ó, o fundo andou para chegar aqui na parte luminosa? 200 metros. 200 metros. Então, a gente tem essa informação aqui, que o ΔS que vai ter de andar é 200 metros. O que mais de informação? Vou pegar daqui, ó. Ele estava em repouso, então a velocidade inicial era 0. Ele tem essa aceleração ali, a aceleração igual a 25 metros por segundo ao quadrado. E o que ele quer saber? Velocidade final, né? Velocidade com esses 200 metros. Bom, são essas informações que a gente tem. E agora a gente precisa calcular essa velocidade final. Voate, dá para calcular? Não. Torricelli. Não tem tempo. Sorvetão. Dava para fazer primeiro o voate, acha o tempo. Com esse tempo que você achou, você joga lá no sorvetão. Só que você vai fazer uma conta gigantesca. Se você usar o Torricelli, já vai sair em uma conta só. Rapidinho. Bem mais fácil, né? Então, vamos lá para o Torricelli. Vou trabalhar o mínimo aqui, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes ΔS. Qual que é a velocidade final? Não sei, é o que eu estou procurando, então vou deixar ela aqui. A velocidade inicial é 0, mais 2 vezes quanto que é a aceleração? É 25 vezes o ΔS, que é 200. Então, eu vou ter que a velocidade final ao quadrado é igual. Esse 0 eu não vou nem colocar mais, porque ele está somando. Vai ficar assim, ó, 2 vezes 25 dá 50. Então, vai ficar assim, ó, 50 vezes 200. Eu vou ter que a velocidade final ao quadrado, agora vamos lá, 50 vezes 200 dá 10 e mais 3 zeros, né? 10.000. Se essa velocidade final que eu quero, eu faço, tira a raiz quadrada aqui dos dois lados da minha equação. Então, eu vou ter raiz quadrada de uma coisa ao quadrado, fica só ela. Vai ficar a velocidade final, que é igual, raiz quadrada disso daqui é 1 acompanhado de 4 zeros. A cada 2 zeros, a gente tira 1. Gente, esse tira 1 aí, né? Porque é 10, isso daqui seria a mesma coisa, né? Às vezes eu falo... para fazer automático, mas isso daqui é a mesma coisa que 10 elevado à quarta, né? A raiz quadrada de 10 elevado à quarta é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Por isso que é a mesma coisa que a cada 2 zeros virar 1 aqui na minha resposta. Tranquilo? Essa é a velocidade do trem quando ele passar a traseira por esse poste luminoso, de sinalização luminosa. Tranquilo? Relembraram? Tá tranquilo. O Osório lembrou? Oi? Deixa eu só terminar de copiar a resposta ali, rapidinho. Deixa. Vou beber uma água. Lembrou? Por nada. Olha, 72 alunos. Chegou muita gente depois, né? Deu problema do link. Olá, pessoal que está aí, que chegou depois. Professora, eu perdi metade da sua aula se brincar, ué. Não acredito, porque você não estava conseguindo achar? Ah, o Caio teve que ficar no serviço. O link estava errado. Professor. O link estava errado? É porque hoje eu estou substituindo a Michelle, mas é só hoje, hein? Vocês não vão confundir semana que vem isso.
Semana que Tava vem entrar é pelo normal. link da Unip mesmo. Lá não dava, porque eu não consegui acessar. Para vocês entrar naquele, eu precisava ter feito o login como se eu fosse a Michelle. E aí não estava dando certo de fazer isso. E aí, como deu a hora, eu falei, vou criar um link aqui e mandar para eles, porque senão vocês vão ficar sem aula. Ô, Caio, depois eu vou mandar os slides aqui, tá? Você falou que você entrou agora. E aí, se quiser me procurar para tirar dúvida, pode ficar à vontade. Vou mandar pelo e-mail, aí vocês podem me mandar no e-mail, tá bom? Se quiser ficar para vocês, para ajudar para estudar também, tá? Ei, gente, não dá para substituir, não, ela é a professora de vocês. Só se acontecer algum imprevisto. Meu horário tá vago. Por nada, Caio. Vamos lá? Será que dá para fazer pelo menos... Acho que não dá grande coisa, hein? Não, Juliana, não brinca com umas coisas, não. Não fala isso, não quero nem ler, ó. Vou parar de ler o chat. Ó, será que dá tempo de pelo menos ter o começo desse? Vamos lá, até onde der o horário. E aí depois a gente para a hora que der o horário, tá bom? Olha aqui. A função horária das posições de um corpo em movimento é... Então, ele deu a função horária aqui. Uma função aqui já com números, né? Determine a posição do corpo nos instantes 1 segundo e 2 segundos. Como que a gente faz isso? Depois o B e o C, tá? Mas não vou nem olhar para ele agora. Vamos focar no A. Não é só substituir o T? Exatamente. Então, se ele já deu a função horária, ele já deu tudo aqui. Vai ficar 50 menos 35, né? Mais 5t ao quadrado. Então, eu vou fazer assim, ó. Para o t igual a 1 segundo, do t eu vou colocar 1. Então, vai ficar 50 menos 35 vezes 1, mais 5 vezes 1 quadrado. Então, vai ficar aqui, espaço é igual a 50 menos 35 vezes 1 dá 35, mais 1 ao quadrado, 1 vezes 5, 5, mais 5. Então, eu vou ter que esse espaço é igual. Vamos lá, ó. Eu tenho 50, estou olhando o dinheiro da minha carteira, ó. Eu tenho 50 e tenho 5. Eu tenho 55, mas eu estou devendo ter 5 na hora de pagar a conta. Quanto que sobrou para você? Sobrou 20. 20 é esse espaço, é a posição, né, do corpo no tempo 1 segundo. Agora, no tempo 2 segundos. Ai, gente, a mesma coisa, né? Para igual a 2 segundos, a gente vai fazer a mesma equação. No lugar do t, agora eu vou colocar 2. Mais 5 vezes 2 ao quadrado. Então, vai ficar assim, que o espaço é igual. Aqui vai ficar 50, aqui menos 35 vezes 2 dá 70, aqui mais 2 ao quadrado, 4, 5, 20. Agora, vamos fazer nossa conta aqui. Você tem 50, você tem 20, você tem 70. Você está devendo 70. Então, quanto você tem? Está lascado, você não tem nada. Você tem 70 e perdeu 70. Está na posição 0 metros. O que é essa posição 0 metros? Você lembra como a gente chama ela? Ele falou esse nome para vocês? Movimento retrógrado. Não. É repouso. Não. Sei lá. Quando o corpo passa pelo ponto 0, o marco 0. Origem. É o que chama Repouso. origem das posições. Lembra disso? Numa estrada, se vocês olharem nas estradas, não tem aquelas plaquinhas assim, ó, quilômetro 200, quilômetro, não é isso? Quilômetro 240.
Daqui é para você se localizar, a sua posição. Em algum lugar, alguém começou a falar que ali era o ponto zero. É o marco zero, é a origem das posições. Não é porque está no zero que você realmente precisou começar seu movimento dali. Se eu quiser ir para São Paulo, eu não preciso pegar o Washington aqui e achar onde que é o marco zero dela. Eu começo de onde eu estou. Mas para ter uma localização, em algum lugar tinha um ponto zero. É esse ponto aqui que a gente chama de origem das posições. Certo? Dá tempo de fazer o B? Dá tempo. Tá tranquilo aí? Estão muito cansados? Dá tempo, Quase professor. Tá morrendo. 10 minutos. Quase morrendo? Oh, meu Deus. Força, vai. Não me abandona não, hein? Só mais um pouquinho. Pensa que vai ser só hoje e já acabou. Olha aqui na B. Se o movimento é progressivo e acelerado no instante igual a 4 segundos. Vocês lembram dessa classificação de movimento? Sim, mais ou menos. Mais ou menos. Lembra? Como progressivo. Né? Vamos lá, vamos fazer um resuminho aqui, então, para vocês. Eu vou ter aqui uma trajetória. Velocidade e aceleração maior que zero. Exatamente, muito bem. Essa trajetória, a gente vai olhar para um lado, que a gente vai chamar esse lado de positivo. Então, por exemplo, nessa trajetória, você vai ter um ponto zero, tudo que está para cá é positivo, né? Tudo que está para o outro lado é negativo. Se você pegar um corpo que tá, vou pegar aqui, ó, uma bolinha aqui, ó, que tá andando para esse sentido, ele vai estar com uma velocidade com um sinal positivo. Em relação a esse sentido, a gente fala que é um movimento progressivo. Progressivo, porque ele está indo para o meu lado do positivo, não é isso? Se tivesse indo, agora eu vou fazer uma bolinha de outra cor aqui, ó. Se a bolinha aqui estiver indo para o meu lado oposto, vou ter um sinal de velocidade negativo, e aí a gente chama o movimento, qual que é o inverso de progressivo? Ah, muito bem. A vontade é de falar regressivo, mas não é, hein? Cuidado. Retrógrado. Dá uma vontade de falar progressivo e regressivo, né? Mas é retrógrado. Podia ser assim, né? Aqui é em relação ao sentido que está andando. Agora, aqui ele falou progressivo, e aí ele deu mais uma classificação. Em relação a ser acelerado, desacelerado, vocês vão ter que olhar ainda a aceleração. Se eu tiver o sinal aqui, a velocidade e a aceleração com o mesmo sinal, ou seja, está indo os dois ali, ó, tá ajudando, tá indo para o mesmo lado, esse movimento é acelerado. Se a velocidade e a aceleração tiver sinal, um positivo e outro negativo oposto, aí é um movimento desacelerado, né? Desacelerado. Lembram disso? A professora falou retardado para nós. Ou retardado também. Ou retardado. Os dois, aqui as duas palavras valem. Tá? Desacelerado, às vezes vocês veem, e retardado também. Retardado eu acho engraçado, parece que não encaixa aqui. Acelerado e desacelerado não combina mais. Mas é retardado sim, tá certinho. Então, vamos lá. Vocês têm agora o nosso resumo. Vou resolver aqui a B. No instante 4 segundos, para eu saber se é um movimento progressivo, eu preciso saber, então, o sinal da velocidade. Eu vou ver como que vai ter a velocidade desse corpo quando eu tiver 4 segundos. Se eu quero saber a velocidade,
e eu tenho um tempo, compensa usar a fórmula Vovoat, não é isso? Professora, você está doidona? Como que eu vou usar a fórmula Vovoat se não deu aqui informação nesse exercício? Só deu essa função aqui horária, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Repara que ele deu essa função aqui, ó. Espaço é igual a espaço inicial mais... Opa, tô doida. Espaço é igual a... Foi isso que ele deu aqui, ó. 50 menos 35t mais 5t ao quadrado, não é isso? Agora, compara com a nossa fórmula de função ali. Espaço é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a t ao quadrado sobre 2. Olha aqui. Isso inicial, vou pegar o verdinho, ó. Tá sozinho, sem ter o tempo. Quanto que é o espaço inicial desse corpo? 50. Velocidade inicial é o termo que está acompanhando o t. Quanto que é a velocidade inicial desse corpo? Menos 35. O A sobre 2 é o que está acompanhando o t quadrado. Quanto que é o A sobre 2 desse corpo? 5. Ele já te deu as informações, elas estavam escondidas ali. Então, dessa relação, você sabe um monte de informação. Você sabe o espaço inicial, que é igual a 50 metros. Você sabe a velocidade inicial, que é menos 35. E você sabe que A sobre, não vai dar para escrever aqui, sobre 2 é igual a 5. Ou seja, A é igual, pega esse 2 e passa multiplicando, 2 vezes 5 é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, você tem sim informação para conseguir resolver aqui. Você tem a velocidade inicial, você tem a aceleração e ele te deu o tempo aqui no exercício. Então, agora eu vou usar essa fórmula aqui para calcular. Então, vai ficar assim, no lugar da velocidade final é o que eu quero saber. A velocidade inicial, né, mais a aceleração vezes o tempo. Então, vai ficar assim, a velocidade final, a real é quanto? Menos 35. A aceleração é quanto? É 10. E quanto que é o tempo que ele quer? É 4. Então, vai ficar que a velocidade final é igual a menos 35. 10 vezes 4, 40. Então, a velocidade final é igual a menos 35 mais 40, mais 5 metros por segundo. Essa é a velocidade desse, né, desse móvel quando o tempo é igual a 4 segundos. Por conta da velocidade ser positiva, que movimento que é? É progressivo ou é retrógrado? Progressivo. Progressivo. E ele é acelerado ou retardado? Acelerado. Acelerado. Por quê? Vocês sabem que, vocês viram ali que a aceleração é igual a mais 10, não é? Metros por segundo ao quadrado. E a velocidade é mais 5 metros por segundo ao quadrado. Mesmo sinal. Então, ele é progressivo, acelerado. Professor, É isso? Oi. a aceleração ali, por que fez vezes 2? Porque a gente tem aqui na fórmula do sorvetão, ó, percebe que aqui ela tem o que acompanha o teu quadrado, um A sobre 2, não é? Aqui. E aqui a gente tem só um 5, não é? Então, que A dividido por 2 tem que ser igual a 5. É o A que você quer. Aí você pode pensar no trambique, passa esse 2, ou então, né, pensando do jeitinho certo na matemática, que é? É multiplicando os dois lados por 2. Aí esse 2 vai embora com esse, então minha aceleração é 2 vezes 5 e dá 10. Não pode esquecer desse sobre 2 que tem aqui no sorvetão. Era isso a dúvida ou não? Sim, Entendi. ou não?
Obrigado. Por nada. Pessoal, ficou a ser para vocês. Olha só, vou deixar só a dica de como vocês calculam, tá bom? Na C, ele fala assim, um instante a partir do qual o corpo inverte o sentido do movimento. Para um corpo inverter o sentido do movimento, é porque ele está andando para um lado, aí ele tem que dar uma paradinha para voltar, não é? Tem esse instante de paradinha. Então, para ele inverter o sentido do movimento, sempre que isso perguntar, você procura o tempo, porque instante, né, o tempo, em que a velocidade final é igual a 0, tá? Tá escondido essa informação aqui. E aí, vocês conseguem calcular qual que é esse instante. Tranquilo? Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Se substituir o tempo em 4 segundos, o espaço dá metros. Então, não seria um movimento retrógrado. Ó, ele está num espaço de 50 metros, né? Ele está no espaço inicial de 50 metros. E aí, depois, ele foi para 10 metros. Nos 4 segundos, vamos ver aqui na função. Menos 10, vamos ver, vai ficar 4 ao quadrado, vezes 5, menos 35 vezes 4, né? 50 menos isso, dá menos, eu fiz, menos 35 vezes 4, mais 50, mais 5 vezes 16. Dá menos 10, quer dizer que no instante inicial ele estava no 50, certo? Nesse instante de 4 ele está no menos 10, mas aí você sabe que ele voltou, mas nesse instante de 4, concorda que ele pode ter feito isso, ó? O que ele pode ter feito? O problema de avaliar só a posição é assim, ó, tem aqui uma reta, né? Ele começou ali na posição 5, isso no tempo igual a 0. No tempo igual a 4, ele está aqui na posição menos 10. Vamos colocar um 0 aqui no meio do caminho. Mas se ele está aqui, não vai me mostrar o sentido que ele está andando, porque ele pode estar aqui e já voltando aqui para. Então, assim, para ele chegar nesse menos 10, foi o movimento retrógrado, verdade. Mas nesse espaço aqui, ele já pode ter virado e tá indo para frente de novo. Enxerga? E aí, para você saber para que indo, aí você tem que olhar a velocidade. Ó, percebe que no começo a velocidade inicial era negativa, era menos 30. Porque o que acontece com esse corpo? Ele deve ter começado aqui no 50, aí ele estava com uma velocidade de menos 35, aí ele veio andando e brecando. Era um movimento retrógrado, retardado, desacelerado. Chegou aqui em algum lugar, ele parou, aí voltou. A gente está olhando uma foto dele, era que ele já está voltando para o outro lado. Entendeu o que aconteceu com esse carrinho? Jair, entendeu? Sim ou não? Senão eu explico de novo. Não tá mal elaborado, não. Só toma cuidado que você não pode olhar só. Ele tá pequeno, né? Não tá bem explicado, anunciado. Mas você não pode olhar só para a posição, que isso não vai te descrever como que é o movimento. Você pode estar em qualquer ponto. Para que lado que você está andando a partir desse. A pergunta tá mal escrita mesmo. Se o movimento é acelerado no instante, determine se o movimento é progressivo e acelerado no instante igual a 4. É progressivo e acelerado. É só para você ver como se ela fosse. Tô com maior fome, professora. Senhora, não tô conseguindo fazer assim, não. Não. Tô com fome, professora. Se eu não conseguir fazer assim, eu vou lá no caderno, porque a Michelle já fez esse exercício também. Ela já fez esse exercício?
Vocês estão de sacanagem, vocês não me contou. Professor, eu não tô conseguindo pensar em nada, meu professor. Eu tô com fome. Olha lá no exercício. Meu cérebro já não raciocina É mais. retrógrado. O Jair, é retrógrado, desacelerado no começo, tá? Pessoal, quem não tiver dúvidas, já passou do horário, só para não atrasar.